Estamos vendo essa algaroba que está tendo as folhas devoradas pelo gafanhoto chamado de bicho-pau. Vamos tentar fazer um close aqui do bicho-pau, porque é importante a gente saber que o bicho-pau está devorando aqui essas plantas, essa folha da algaroba, está aqui ele se deslocando. O bicho-pau parece realmente com um garrancho de planta, e ele está devorando geral as folhas da algaroba, esse alimento das folhas da algaroba, porque é um ciclo alimentar na vida da terra. Então, enquanto a planta tira os nutrientes do solo, da atmosfera, para crescer e viver, e depende da água, da luz solar, depende da ventilação, o animal vai se alimentar dessa planta. E o bicho-pau é um animal que faz parte do reino animal, é um inseto. E ele está devorando de tal forma que não fica uma folha sequer na algaroba. Então a algaroba, nessa situação, ela não processa a fotossíntese. E a gente vê até que os galhos estão ficando descorados, perdendo o verde da clorofila. Porque não processando a fotossíntese é como se a planta não estivesse produzindo o sangue, que é a clorofila, o verde da planta. E assim ela é como se estivesse adormecida. Então, no momento, nós estamos ainda com chuva suficiente, ou chão molhado, vamos dizer assim, úmido, para a planta se revigorar. Mas se ela não conseguir se revigorar, criar folhas, ela só vai ter folhas agora no próximo ano, em 2023. Então, essas plantas passam um período muito longo nessa situação de dormência ou demência, se a gente quiser ser mais explícito, porque a gente sabe que sem as folhas a planta não vive. Então, se passar uns períodos, 2, 3 anos acontecendo isso, de o gafanhoto comer as folhas da planta, ela vai morrer, secar. Mesmo sendo uma planta que está aqui no paraíso terrestre, porque ela veio dos desertos secos, salinizados, e aqui no semiárido nordestino ela está no paraíso, por conta do maior volume de chuva aqui do que na sua terra natal, e também um solo muito rico, embora ela se adapte a esse solo salinizado que a gente está vendo aí. E ela foi cortada, essas plantas, e elas brotam os galhos a partir do tronco, e isso vai acontecer dela não chegar num ponto que ela não consegue mais se desenvolver, porque não tem folhas. Ela tem que ter pelo menos uns 8 meses enfolhada, para poder suportar o verão seco, sem chuva, que pode durar muitos meses. E outra coisa que a gente quer explicar é que depois que o gafanhoto, bicho-pau, devora as folhas da algaroba, ele vai devorar as folhas da jurema, que também é uma leguminosa e é uma planta nativa daqui, uma árvore dessa área. Mas como aqui nessa várzea todinha que a gente está vendo aqui só existe algaroba, ele está comendo as algarobas. Quando terminar de comer as algarobas, eles vão viajar, procurar espaço fora dessas várzeas onde existe jurema. Então a gente vê que é um ciclo alimentar. A planta tira os nutrientes, tudo que ela precisa do solo e da atmosfera. O animal come parte do vegetal. E defeca o animal, e essas fezes vão fertilizar o solo, que vão nutrir a planta. Então é um ciclo. Aí a gente diz, se a gente incluir mais um micro-organismo, que tem normalmente, tanto nos vegetais tem micro-organismo, que depende também dos vegetais para se alimentar, para viver, para se abrigar, como nos animais, no corpo dos animais, inclusive no corpo do homem existe uma grande infinidade de espécies de micro-organismos que são benéficos, uma infinidade de micro-organismos.
E nos insetos também tem. A gente sabe que tem vários insetos que transmitem doença para o homem por intermédio dos micro-organismos do qual ele é hospedeiro. Ele é, vamos dizer, o mundo do micro-organismo. O inseto é o mundo, porque lá o micro-organismo, nesse corpo do animal, do inseto, ele tem tudo. E se o animal, no caso o inseto, é hematófago, que vai se alimentar do sangue dos animais, inclusive do homem, o micro-organismo também vai se beneficiar. Então a gente vê que é um ciclo alimentar. Todos os seres vivos são alimentos e se alimentam de outros seres vivos. Então é um ciclo que não tem como se interromper. Porque a vida na Terra foi criada assim, ela só deu certo a partir do momento que existia animais, vegetais e micro-organismos. Aliás, os micro-organismos vieram em primeiro lugar, e depois surgiram os vegetais e depois os animais. E o vegetal é o reino produtor de alimentos. Além de nos fornecer aos animais aeróbicos, o oxigênio e absorver o dióxido de carbono que a gente expele na respiração. Então é um ciclo totalmente fechado, não há como interromper, não pode haver cadeia com duas extremidades no vazio, no nada, no sistema aberto, porque nada se perde, nada se cria e tudo se transforma. Essa é a lei da natureza.